Feche os teus olhos, prepare o teu coração. Nós vamos começar a palavra reconhecendo que ela vem do Senhor, que ela é poderosa, ela é eficiente e que ela pode marcar as nossas vidas de uma maneira profunda. Pai, nós apresentamos esse momento, apresentamos o momento que chegamos à sua presença nesta mesa onde a palavra é ministrada e queremos nos assentar, Pai, com o coração alinhado, com a fé, com a obediência, com o devido temor que envolve o teu santo nome, a tua palavra que é santa, e nós clamamos agora, Espírito Santo, nos conduz na revelação pessoal e coletiva sobre as nossas vidas nessa mensagem, que o texto bíblico possa fazer sentido em áreas que estamos enfrentando desafios, que o texto bíblico seja luz para dúvidas e trevas que estejamos porventura guerreando, que o texto bíblico seja, Senhor, o alimento para aquele que tem fome, que tem sede, que tem uma necessidade de ser suprido, não das coisas da terra, mas do alto, e que seja direcionado, Pai, de uma forma especial, como uma carta de amor para filhos que precisam da tua direção cada vez mais. Nós nos apresentamos e pedimos, toma os nossos corações e mentes, para que nada do inimigo venha encontrar espaço, seja proibido toda ação do mal, seja repreendido toda ação do inimigo, toda a bagagem do inferno seja desmascarado e removido, que neste quarteirão, nas nossas casas, onde nós estamos conectados agora, sejamos, Pai, alvo do muro de fogo ao nosso redor, que os teus exércitos venham e toda opressão maligna saia, toda mentira, toda dúvida, toda inquietação, toda enfermidade seja cancelada agora. Eu declaro a palavra de cura para toda enfermidade, Senhor, seja biopsicossocial, não importa, Senhor, a questão que estamos enfrentando na nossa estrutura, a tua graça vem e quebre todo jugo e toda opressão, e tudo que foi demandado das trevas caia por terra, seja desfeito agora toda a armadilha do inimigo, e a presença do Senhor possa sustentar-nos na direção que vem do teu coração. Mais uma vez te agradecemos, abre os céus por tua graça e misericórdia, e toca as nossas vidas, que possa encontrar verdade no solo do nosso coração, para que essa semente multiplique e frutifique cada vez mais. Assim consagramos a ti e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Abra no livro de Êxodo, capítulo 12, por favor. Êxodo 12. Eu vou pulando alguns versos aqui, a gente vai correr, para que a gente possa entender que a Páscoa é um marco divino. Olha que interessante, a Páscoa é um marco divino. E isso faz muito sentido para nós que estamos buscando num tempo em que a terra tem cada vez mais se apresentado com tantas distorções. A gente precisa ter muito claro isso. Diz a palavra em Êxodo capítulo 12, verso 1. Vamos lá, vamos junto. Eu estou com 12, mas eu pulei para frente aqui um pouquinho. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel, verso 3, que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para sua família, para cada casa. Verso 4, se a sua família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo. Verso 5, o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Verso 6, guardem-o até o 14º dia. Verso 7, passem então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas. Verso 8, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. 11, ao comerem estejam prontos para sair. 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito. 13, o sangue será um sinal, quando eu vir o sangue passarei adiante. Verso 14, este dia será um memorial. Resumidamente, a última praga no Egito, e ao mesmo tempo a saída, depois de 430 anos de escravidão, era um momento muito especial. Depois de toda uma etapa da libertação deste povo, era o momento de sair dessa estrutura, literalmente deixar o Egito para trás. A palavra diz que foi no primeiro mês, e Deus, quando fala que será o primeiro mês, Ele está redefinindo o tempo. Uma nova vida, queridos, começa com Deus, quando Ele redefine a tua vida. Então talvez na sua vida hoje, esse culto seja o teu primeiro mês. Em que sentido? Aqui começa uma mudança poderosa, aqui começa uma ruptura necessária, para que eu viva algo que eu não vivi até aqui. E quando Ele fala, separe um animal, um cordeiro sem defeito, exigência de perfeição, que aponta para o nosso Senhor Jesus.
E quando ele fala, o sangue será o sinal que você deve passar nos umbrais e na ombreira da porta, ali, a fé aplicada não apenas uma crença, mas era um sinal. Alguns comentaristas dizem que o sinal nas vergas da porta representa a Trindade, algo que faz sentido quando você vê a marca deste sangue que separava o povo de Deus daqueles que seriam alvo da maldição. Quando nós entendemos que a Páscoa deve ser celebrada por estatuto perpétuo, nós voltamos o nosso coração, talvez, para redefinições de ciclos da nossa vida. Entender o que o Senhor fez com o seu povo, porque isso aconteceu na Santa Ceia. Ele comemora, ele come da Páscoa com seus discípulos, e ali começa o novo tempo do cristianismo. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, com os apóstolos. Havia uma redefinição da missão deles, 3 anos e meio, caminhando com o Senhor, mas a partir daquele momento, era um tempo de start, um tempo de que as coisas acelerariam para os apóstolos, que formariam a igreja do Senhor Jesus, amém? Então, a nossa história, ela começa quando de verdade nós nos alinhamos com Deus. Então essa é uma palavra talvez de um paralelo do que você viveu até aqui, e talvez Deus tenha preparado, do que foi a mensagem da semana passada do solo sagrado, para um tempo de redefinição hoje, algo que começa a alinhar, e não basta apenas conhecer, queridos, é preciso obedecer e aplicar o sangue. E aqui aponta para algo muito importante, que precisamos entender, porque é uma Santa Ceia, e uma Santa Ceia na Páscoa tem uma importância maior, não apenas empilha os assuntos, mas na verdade mostra como Deus quer nos trazer para o entendimento mais profundo, o Cordeiro e a redenção. No livro de João, capítulo 1, verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A primeira vez que João fala, ele fala do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tirar é remover completamente, não apenas encobrir. Ele tira, ele remove o pecado. E quando ele fala Cristo, ele aponta como substituto de todos os sacrifícios. Jesus é o que tira o pecado do mundo. Olha que interessante, quando nós voltamos isso para as nossas vidas, podemos compreender que não precisamos mais viver debaixo desse jugo de culpa. Vivemos culpados por erros, por situações, por coisas que não estão fechando, porque em Cristo Jesus o pecado não define mais a sua identidade. Hoje de manhã nós estávamos ministrando junto no retiro dos teens, e algo que muito forte, para que eles sejam fortes, para que eles possam vencer o maligno. A primeira área de ataque é a identidade. E o pecado, quando ainda te define, você não sabe quem é por causa dessa limitação, por causa dessa vulnerabilidade. Só que o pecado não te define mais quando você está em Cristo, amém? Hebreus escreve 10:14, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A palavra aperfeiçoar fala da obra completa. Deus não faz só uma área da sua vida, não trabalha só uma área específica, Ele faz a obra completa. Quando eu e você nos achegamos a Deus, podemos até nos achegar por causa de um motivo, mas o motivo de Deus é a obra completa. Levanta bem alto as suas mãos. A obra que o Senhor iniciou, Ele vai cumprir até o dia de Cristo, e essa obra é perfeita. Aplauda o Senhor que é santo, ativa a sua fé no módulo mais profundo aí, meu filho, que estão sendo santificados. É um processo contínuo, ninguém está nota 9,5 em santidade, é um processo diariamente. Tem área que você falha, você volta, o sangue de Jesus te cobre. E o que nós entendemos é que você foi aceito por Deus, agora vive um processo de transformação diária. Hebreus 9:11 diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote, verso 12, não por meio de sangue de bodes, mas pelo seu próprio sangue, 14, quanto mais o sangue de Cristo, que vem purificar nossa consciência. Este é o sangue da aliança. O sangue de Cristo é o sangue da redenção, redenção eterna. Então, trabalhando a nossa identidade, entendendo o propósito da Páscoa nas nossas vidas, e todo o simbolismo da Páscoa, para nós aqui hoje cristãos na Santa Ceia, fala da redenção eterna, fala de purificar a nossa consciência, não só o exterior. Deus quer curar a nossa mente, Deus quer arrancar a culpa, Deus quer tratar o nosso passado, e somente pelo sangue do Cordeiro. Porque se a gente for bater mesmo aqui as acusações, nós somos culpados.
Você falou assim, eu falhei. E o que pode remover isso? Uma carta? Não, a única coisa que remove isso é o sangue do Cordeiro. O único que pode tratar a minha existência é o sangue de Jesus derramado. Quando nada faz sentido, eu me vou até a cruz, e me achego na cruz e apresento a minha vida, e falo a minha verdade diante da obra dele. E aí faz sentido uma mudança que transforma a minha identidade, que transforma aquilo que o meu passado quer me condenar. Sim, se você for no meu passado, você não me encontra, porque no meu passado está Jesus me perdoando. Agora, hoje você vai encontrar um homem em regeneração, como uma mulher em regeneração, quando você olha para o lado. Essa é a nossa verdade. Então eu posso viver livre dessa acusação. Só que é interessante que o desenho de Deus e a orientação fala de um pão sem fermento. Então, dentro dos elementos da Páscoa, que nós vemos também na Santa Ceia, fala do Cordeiro, fala do sangue nos umbrais, fala da separação, do perdão dos pecados. Só que nós entendemos também que, além de curar nossa mente, curar o nosso passado, nos livrar da acusação, precisamos tratar coisas internas. E ele fala do fermento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7, 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7, 8. Vou abrir na Bíblia Raiz. Não troque a Bíblia Raiz por nenhum aplicativo. Pode ter 200 aplicativos, tá? Mas a Bíblia Raiz, ela é soberana. Bíblia de papel, tá? Sempre tem espalhado na sua casa uma Bíblia perto de você, porque a hora que a flecha entrar, você rebate com a palavra. Quem está comigo, diga amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7, 8 diz assim: joguem fora. Vamos abrir, eu vou esperar, que tem gente abrindo aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7 e 8. Vai abrindo, barulho lindo. Como eu amo seu nome, tem os nomes mais lindos que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Sabe qual é o som? Esse aqui, ó. Você está abrindo a Bíblia, meu irmão. Deus começa, eu vou falar hoje aqui. Quando você abre a Bíblia, Deus começa a falar. Começa a entrar no teu coração. Começa a alinhar o teu caráter. Começa a tratar a tua fraqueza. Começa a derrubar mais palavra e promessa. E aí é o som de Deus descendo na terra, no meu coração e no teu coração. Aplauda aquele que é santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7, 8 diz assim. Vamos lá. Olha o que está dizendo, tá? Eu quero ser educado, mas Paulo, ele entra com o pé no peito. Aí ele me chama para briga. Aí é mais forte do que eu, me desculpem. Olha o que ele está falando aqui. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Jesus, ele está dizendo assim, ó, livrem-se do fermento. Sabe o que é isso? Ação intencional. Quando você sabe que tem algo ali na tua casa que te faz mal, você fala assim, mas era tão bom o meu momento de glória. Não, você está se livrando, jogando fora. Tem que jogar fora. Tem que passar um scanner no meu coração, no teu coração, e começar a denunciar. Mostra, o que tem de fermento? E ele fala, fermento tem muitos significados. O que eu quero destacar, alguns aqui, mas em especial, nesse comentário agora, fala de uma contaminação progressiva. Então, uma contaminação progressiva que vem. Amigo, o diabo não brinca de ser diabo. As estruturas não acontecem, um prédio não se constrói em uma semana. São etapas que vão sendo construídas. O fermento vai avançando, vai avançando. Em casa apareceu umas bergamotas que a Rafa não comeu, está lá. E ela já começou a se isentar. Do lado tem laranja boa e tem limão que eu gosto. Daqui a pouco, se eu não separar aquela bergamota que já está cheia de fungo, vai pegar fungo em todas as frutas. A ação do fermento, ela começa a entrar. Mas não parece, não é nada. E não é uma coisa que grita, mas começa. Então, a santidade, ela não é automática, ela é uma decisão. Santidade é uma decisão. Opa, eu entendi que isso faz mal, que não faz sentido para a minha vida, que isso me faz cair. Eu não quero mais essa desgraça. Tem um jovem que foi ministrado, quando ele era solteiro, a respeito da masturbação.
Ai pastor, mas a fisiologia, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito Santo que pode vir sobre a nossa fisiologia e trazer direcionamento, amém? Depois a gente vai conversar, que nós teremos agora os encontros dos homens, encontros das mulheres, dos jovens. Nós estamos construindo e vai chegar lá. Fica calmo, calma o teu coração. E ele falou: pastor, sabe quando eu entendi que eu parei de cair com masturbação? Quando eu entendi que o ato da masturbação alimentava um demônio na minha vida. Eu fiquei tão indignado, falei assim: esse desgraçado não vai ter mais nada meu. Ele se santificou. Ele tomou uma decisão, falou: não quero mais. Essa estrutura, esse tipo de ato fortalece uma estrutura espiritual que quer me destruir. E essa estrutura espiritual só acontece quando alimento o lixo da pornografia na minha mente. Então eu não quero mais saber. Se o papinho vai para um lado, eu não quero mais saber. Se é videozinho XXX, eu já bloqueio. Eu já não quero mais conversa. Já perdi vários amigos, mas eu não caio mais nessa rede, nessa trama. Amigo, se você atravessar Sertório, sabe que tem uma armadilha, você vai? Não vai, porque nunca termina bem. Ministrei um jovem que não é daqui, ele falou: pastor, é uma escravidão, não tinha mais prazer. É uma escravidão, eu tinha que fazer, porque eu era um escravo. O Senhor te libertou disso, amigo, em nome de Jesus. A santidade é uma decisão. É interessante que pequenos pecados não tratados, eles vão crescer. Uma pequena estrutura começa a avançar. E aí nós entendemos que existem fermentos que fazem essa estrutura acontecer. São fermentos que vão levantando a massa. São fermentos que no começo são invisíveis, mas trazem uma contaminação. Eu quero falar de 5 tipos de fermentos aqui hoje, para a gente entender que tem que ser algo sem fermento. Como ele disse aqui: pão da sinceridade, pão da verdade. Quem quer ser pão da sinceridade, pão da verdade? Eu quero, todos nós precisamos, amém? É fato que nós precisamos buscar isso. O primeiro tipo de fermento é o fermento dos fariseus. Lucas capítulo 12, verso 1. Vamos na Bíblia Raiz. Lucas 12. Qual é o som? Você vai lembrar, né? Parece professor de cursinho, né, Cássio? Você vai lembrar. Qual é o som de quando está mexendo na Bíblia? Que esse som possa trazer avivamento na tua vida, em nome de Jesus. Lucas capítulo 12, parte B do verso 1. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Máscaras. Na psicologia nós aprendemos que são as máscaras sociais. Eu preciso usar uma máscara. Eu não quero cometer um sincericídio. Não precisa ser isso, você precisa ser sábio. Mas as máscaras, que são essas máscaras? Uma aparência, uma representação, para me sentir adequado, aceito. Ou eu vou usando essa máscara, ou parece que não faz sentido. Só que usar máscara te leva a representar, e você não é quem é. E aí você tenta ser o que não foi chamado por Deus. Então a hipocrisia, ela é algo tratada como na Bíblia, para que seja denunciada, para que haja arrependimento. Fala, mas o coração não está conectado. Isso é hipocrisia. E Deus vê a gente no secreto. Eu e você, Deus conhece os nossos pensamentos, como nós chegamos aqui, como nós acordamos. Então, para você viver a verdade, tem que parar de viver de aparência. É a minha verdade. E pessoas sofrem demais por carregar essa estrutura de aparência, porque colocar uma máscara, uma persona. Conversando com um amigo, e aí uma situação de uma pessoa que na web, ela é uma influência de uma área específica da parte de estética. E eu falei: cara, como é que chegou assim? Ele falou: pastor, é uma persona, ela tem que sustentar. É assim, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Tem que sustentar, isso está pesado demais, a máscara vai te matando por dentro. Então hoje, talvez o fermento da hipocrisia tenha nos levedado, e precisamos enxergar isso sinceramente diante do Senhor, porque eu quero ser o pão da sinceridade e da verdade. O segundo fermento, o fermento dos saduceus, Mateus 16, 6. Vamos lá, a Bíblia Raiz. Mateus 16, 6. Estejam atentos e tenham cuidado que o fermento dos fariseus e dos saduceus
Fermento dos saduceus é o fermento da incredulidade. Em Mateus 22 há um contexto, a incredulidade, porque os saduceus negavam a ressurreição. Havia um racionalismo que limitava a Deus. A pessoa crê de uma forma racional, só que ela não entende que milagres ocorrem, que o Espírito Santo traz dons, e a sobrenaturalidade é algo que nós fomos chamados para viver. Aqueles milagres seguem, os sinais seguem aqueles que creem. Quem está comigo, diga amém. Não podemos reduzir a Deus a nossa lógica, e precisamos aprender e viver o sobrenatural. Nós estamos numa geração hoje, nós fazemos parte de todas as gerações representadas aqui, que é uma carência de sobrenaturalidade, em muitos grandes passos, numa sobrenaturalidade mentirosa, de manipulação. E nós precisamos buscar: Senhor, eu preciso viver esse sobrenatural na minha vida, eu preciso experimentar e te ouvir de uma forma cada vez maior. Eu quero ter a sensibilidade de ouvir a tua voz falando comigo, de abrir a Bíblia e claramente, Senhor, destacar os textos que eu preciso entender, e de aplicar esses textos e começar a viver a autoridade dos textos. O que é a sobrenaturalidade? É chamar as coisas que não existem, chamar as coisas numa dimensão que transcende só pela fé, para a realidade. Quando você pede: Senhor, abre esse caminho, Senhor, cura essa enfermidade. Quem aqui já foi alvo do sobrenatural de Deus? Levanta bem alto sua mão. Que comece uma nova estação, que seja inaugurada uma estação do sobrenatural, e esse fermento seja desmascarado das nossas vidas, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Só que também Jesus diz em Marcos capítulo 8, verso 15, Marcos 8, 15, ele diz assim, ele está dizendo aqui: olha, os discípulos esqueceram de levar o pão no barco, não tinham consigo senão um só, e Jesus preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Herodes era o rei que era nomeado por Roma, que dominava aquela região, que dominava aquele como se fosse um estado. E Herodes representa o fermento da manipulação, a manipulação para se sustentar uma liderança, espírito político, espírito de interesse próprio. E o Jesus está dizendo: não negociem valores por influência. E hoje é uma caça por influência. Ah, mas quanto que representa o meu like? O quanto as pessoas pensam de mim? Isso é uma manipulação. Isso é um espírito maligno. Esse é um tipo de fermento que, sem que você perceba, você pode se envolver. E se eu quero o seu pão sem fermento, o pão da sinceridade, da verdade, eu preciso tratar essa área na minha vida. O desejo muitas vezes de querer aparecer, de estar numa posição que não foi o que Deus me chamou. Esses dias um amigão meu que mora na Califórnia, ele trabalha na agronomia, ele parou o trator e falou: fala, Ale, tudo bem? Ele falou: cara, estava aqui, Deus colocou no coração, comecei a orar por você. Ele parou: você é meu irmão? Eu falei: sou. Posso te falar umas verdades? Pode. E começou a descascar. E foi tão bom, cara. E a gente foi colega junto, nós somos propagandistas uma época. Ele falou: Ale, nós somos chamados para ser servo, cara. Sem perceber, às vezes o espírito de manipulação quer colocar a gente no lugar que nós não fomos chamados. Temos responsabilidades, a gente não negocia. Governo, eu não negocio com ninguém aqui dentro. O que Deus me confiou, Ele vai me cobrar. Ponto, amém? Está tratado isso aqui? Resumido? Isso é muito sério. Mas permitir que um fermento maligno de manipulação venha cercar também não pode ser algo que nos envolva. E ele falou: sabe quem é líder? Um amigo nosso, que é até um gaúcho conhecido, e o cara, ele mora no Texas, o cara é gerente da Alcon Latam, presidente da Latinoamérica. Ele falou assim: ele é líder, porque ele manda o cara embora e está nem aí com o cara, porque ele é um líder, o cara é frio, top down, é número, não tem conversa. Só que nós somos chamados para fazer a obra. E ele falou: Ale, eu congrego numa igreja aqui, numa Assembleia de Deus americana, meu pastor já é um senhor. Ele falou algumas verdades para a igreja não acreditou. Falou: daqui metade não dá dízimo, e 20% aqui trabalha, metade está aqui sem saber o que está fazendo dentro da igreja. Eu falei: nossa, brother, é verdade, Ale. Então, uma guerra que acontece em qualquer lugar. E o que nós não podemos deixar é que esse fermento de Herodes entre com a gente, amém? Que essa mentira não venha começar a colocar distorções, colocar palavras, colocar algo errado no espírito político por interesses. Eu conheço o bom de você ter 22 anos de ministério, é que você sabe que os espíritos têm padrões, os espíritos têm padrão. E há 22 anos que a gente guerreia com alguns espíritos,
E quando nós vemos essas movimentações, eu já vi esse tipo de espírito. Eu já vi esse tipo de espírito que quer trazer esse tipo de ação de fermento contra a igreja. Eu sei onde esse espírito até senta na igreja. É algo assim que isso tem que ser falado no dia de um congresso de pastores. Parece uma coisa que você não acredita. Eu falei, é exatamente isso que está acontecendo. E a gente precisa trabalhar o quê? Com a sinceridade, com a verdade, com o amor, com a Bíblia e com a firmeza, amém? Então, se você entende que há na sua vida muitas vezes um desejo por influência, vigie, para que esse fermento não entre no teu coração. E Jesus fala, acautelai-vos do fermento de Herodes. Por quê? Foi logo depois do milagre, gente. Eles estavam com uns 12 cestos. E o coração desses caras, se eu estivesse lá, então talvez está alvo desse fermento. Pô, multiplicamos o pão, já era. A firma está feita. Vamos quebrar tudo. Vamos chegar na Galileia, Cafarnaum, Judeia. Já era. O diabo perdeu. Ele falou, É interessante que Jesus está falando para os discípulos do barco, para o time dele, cuidado com o fermento de Herodes. Nobre classe, que é quem me escuta e me acompanha, será que a gente está livre disso? Se Jesus alinhou os caras no barco logo depois do milagre, será que o espírito de Herodes não quer pegar a gente? Esse fermento, aliás, de manipulação, de influência. Quem deseja ser pão sem fermento, da sinceridade, da verdade, nós estamos aqui para isso. Só que ele fala também de um outro tipo de fermento, o fermento dos coríntios, carnalidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5:6. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5:6 em diante. Vamos ler? Quem que tá hoje no data? Claudinha, Deus abençoe tua vida. Está com o sogro, com a sogra, já fez aquele almoço, né, Maico? Ou vai levar para comer aquela pizza? Tem que honrar, hein? Minha sogra vem aqui, eu levo onde eu não posso. Mas você sai daqui abençoado. Olha o que Paulo está falando para uma igreja, uma comunidade que tem fermento. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Avança mais um, por favor. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Segura nessa tela aqui agora, lê comigo como está ali. Fermento da maldade e da perversidade. Ele está falando, não é para ímpio no batuque, ele está falando para a igreja, a maldade e a perversidade. Agora eu vou para vocês rapidinho, só uma pílulazinha da Escola Bíblica Salvation. O homem bom, do seu bom tesouro, tira as coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. A boca fala do que o coração está. Nota 10, ganhou estrela. Aí você vê, cantinho de portão, cantinho de escada, conversinha aqui, conversinha ali, é fermento do quê? Eu estou há 22 anos no ministério, cuidando de gente, eu já vi isso acontecer, e nunca dá bom, nunca dá, na família, na vizinhança, na academia, nunca dá bom. Pecado tolerado contamina tudo. Eu e você não podemos normalizar o pecado. Eu preciso tratar o pecado com urgência. Ele fala, não é bom. Não é bom. Quem sente o desconforto? Eu sinto desconforto. Sabe por quê? Eu tenho que vigiar, como todos aqui precisam vigiar. Será que tem alguma coisa errada? Será que a carnalidade está ganhando espaço nas nossas vidas? Sim, queridos, ciclicamente nós somos atacados por esse tipo de fermento. Eu gostaria de mensagem que a gente ouvisse uma vez na vida só, Ricardinho. Uma vez só. Essa eu vi em 98 quando me converti. Agora me fala outra. Não, ciclicamente, Senhor. Daqui a pouco você fala, caramba, eu estou com o pecado da carnalidade. Está demais aqui. Mas Paulo continua. E ele fala do fermento dos Gálatas. Gálatas capítulo 5, 7. 5 verso 7. Gálatas 5, 7. Vamos lá.
Vamos ler aqui, Gálatas, Filipenses, cara, até eu tô aqui. Peraí, minha Bíblia corre para um lado para o outro. Aqui, volta. Gálatas 5, verso 7. Estamos na Páscoa, amém? Jesus é o nosso Cordeiro, amém? Os pães sem fermentos. Verso 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Opa, tenham confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Opa, Paulo está pegando aqui um fermento, que é o fermento da influência. Influência errada interrompe o propósito. Temos que vigiar se estamos sendo influenciados. Estávamos correndo bem, o que impediu, diz a palavra, vocês iam correndo bem, quem foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa influência vem para interromper tua vida de obediência, para você desobedecer, para que você pare de correr como você caminhava. Nós temos que vigiar, porque nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso, diz o Senhor em Jeremias. Se algum tipo de influência começou a contaminar, se estamos muito vulneráveis. Eu conheci uma vez um líder que era totalmente influenciado por um outro líder, e o que o outro líder fazia, ele fazia igual. Começou, faz igual, mesmas palavras, as mesmas coisas. Eu falei, meu Deus, como ele é influenciável. O caráter de um refletia nas atitudes do outro, por ser uma pessoa completamente influenciável. Quem influencia a sua fé? A palavra. É a palavra que influencia a minha fé. Eu gosto de homens de Deus e mulheres de Deus que eu escuto. Ontem eu estava escutando um podcast de uma senhora de não sei quantos anos. Meu Deus! Ontem meu sábado de aleluia foi maravilhoso. Vocês querem saber como foi? Não, né? Então tá bom. Querem saber, né, seus mexeriqueiros? Meu sábado de aleluia foi: acordamos, e a Valéria, um chimarrão, vamos arrumar as contas, vamos arrumar os papéis, o dia inteiro fazendo imposto de renda, contabilidade, documento, contabilidade é uma coisa e acompanhamento financeiro é outra. Então aqui pode me falar os gerentes aqui da área, e faz tudo. Fui terminar, sei lá, aí fui fazer na palavra dos teens, o dia inteiro sentado, mexendo, arrumando. Falei, meu Deus do céu, como é bom. E aí consegui pegar, põe um podcast legal e vou trabalhando, ouvindo uma palavra que é muito bom para o nosso coração. Você traz um ambiente melhor. E sem perceber, queridos, tem momentos e fases das nossas vidas que nós estamos sendo influenciados. Então, meu alerta como pastor para vocês aqui, rebanho do Senhor, com muito cuidado, cuidado quem está influenciando. Eu lembro uma coisa, que às vezes a pessoa que está em oração, namorados, eu aprendi rápido. Quem está namorando aqui não precisa levantar a mão para que não desperte. Se cerque de pessoas que vão influenciar você para Jesus. Quem está do meu lado, quem me leva para Jesus. O que eu fazia com a minha namorada na época, cara, tudo que fosse levar a gente para perto do Senhor. Com quem eu andava como solteiro? Com aqueles que corriam mais rápido do que eu. Paulo faz uma comparação interessante. Estavam correndo bem para caramba, meu. O pace de vocês estava 5,20. Estava o pace lá embaixo. Eu sub 3, sub 4, sei lá o que é. Eu fiz sexta-feira um pace 6,30 e olha que estou feliz da vida. Fazia tempo que eu não estava vindo na corrida. O que impediu vocês de obedecer na verdade? O que parou o pace de vocês foi parar de obedecer. Estava vindo. Ele dá um alerta. Um pouco de fermento, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Sabe a primeira coisa que a gente perde quando você está sendo persuadido por esse tipo de fermento, que os Gálatas estavam? A sensibilidade. E você perde a harmonia com a tua família, com os teus pais, com os seus pastores,
com as pessoas que cuidam de você, seja nos lares. Você perde a harmonia, porque entra um fermento. Eu já vi muita coisa acontecer, queridos, debaixo dessa experiência toda, e pessoas se desencaixaram por uma influência como Gálatas, corriam bem e pararam de correr, deixaram entrar no coração e contaminaram seu espírito. Que o Senhor nos livre desse fermento, e que você possa discernir isso hoje, não pelo pastor Alê, pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus revelada na tua vida. Amém? Quais são os processos de transformação? Sabe qual é o processo de transformação? O terceiro elemento da Páscoa: ervas amargas. Radite, rúcula, almeirão. Quem gosta de uma erva amarga aqui? Glória a Deus, parabéns, você deve estar muito bem. E por que serve a erva amarga numa santa ceia, naquele momento da Páscoa? Para que vocês se lembrem do tempo da escravidão. Sabe o que acontece, queridos? É que a gente vive de dopamina, a gente não quer lembrar que o cristianismo tem cruz e tem espinho, e que a gente precisa lembrar quem a gente é sem Deus. Quem é que lembra quem era sem Deus? Você lembra que você era sem Deus? Todos nós. Tínhamos aqui, como eu, gostava da viola, da saia e da cachaça. Esse era o cara sem Deus, responsável, trabalhador, mas tinha uma viola, tinha saia, tinha cachaça. Sabe quem foi esse cara? O cara que Jesus queimou. Deixa eu falar algo aqui. Irmão, se você acha que com Jesus está difícil a TPM da esposa, imagina sem Jesus como é que era a Ana Raio. Vocês nem eram nascidos na história da Ana Raio e Zé Trovão. Pesquisa no Google. Queridos, a gente precisa ser transformado. E aí eu quero entrar em vocês. Há uma usina de Deus. Há uma usina de Deus. Eu não gosto de tatuagem, porque o dinheiro da tatuagem eu gasto com outras coisas com a minha família, tá? Não sou contra, Deus resolve a sua vida. Mas eu acho que se a Ferrari, como diz o Cristiano Ronaldo, não tem adesivo, eu não tenho adesivo na minha pele. Tem um buraco aqui atrás de um caroço que eu tirei, eu falo brincando, não, foi um tiro que eu tomei no Vietnã. Até pensei em fazer um samurai, um centurião romano, Zaqueu descendo assim, ó, da árvore. Mas olha, eu vou te falar, se você tiver que tatuar no teu coração, tatua Romanos capítulo 5. Romanos 5, vamos lá, 5 e diante. Eu gosto muito desse texto, sabe por quê? Porque para mim é uma usina, tá? As apelidos que eu dou aqui para eu lembrar. Romanos capítulo 5. Eu vou puxar então, tá? Do 3, tá bom? Quem quer ver a usina do poder de Deus aqui? Então vamos lá, jovens, na classe bíblica, às 7 horas da noite, 7h34 já vai começar. Olha que esse homem chamado Paulo, um homem que foi processado quando ele caiu com a cara no caminho de Damasco, que aí ele cai em terra, quando ele se levanta 3 dias de solo sagrado, o cara volta habilitado para escrever essa obra de arte espiritual falando. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não, mas esse cara só pode ser corintiano, não pode ser. Nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Segue, minha querida. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nós, por meio do seu Espírito Santo que nos concedeu. Volta no 4. Quem quer esperança aqui? Quem quer esperança? Quem quer ter um caráter aprovado? Quem quer ter perseverança? Volta agora o 3. Quem quer tribulação? Queridos, essa erva amarga da tribulação vai fazer você uma guria linda do papai, vai fazer você um meninão da vovó, a alegria da família. O que faz você virar um guerreiro é a tribulação que você deixa processar, meu irmão.
É nessa hora que você entende que o processo de transformação é um processo progressivo de maturidade. Sua dor não é desperdício. Deus está formando o seu caráter. Opa! Eu posso decidir uma coisa: você vai se lembrar desses dias difíceis e vai agradecer o que Deus fez com você. Amigo, o que Deus faz nesse tempo de tribulação que a gente enfrenta, trata orgulho que a gente nem sabe que tem. Orgulho é tão desgraçado que ninguém acha que tem. Você acha que você tem orgulho? Quem pode falar eu sou um orgulhoso? Ninguém. Você não fala que é orgulhoso, nem eu. Imagina, não. Eu tenho certeza da minha humildade, que depois de Moisés eu fui o homem mais humilde dessa terra, uma alma mais honesta desse mundo. Os entendedores entenderão. Queridos, eu estou sendo processado como você está, e às vezes esses fermentos vêm atacando a gente. Sabe o que Deus faz? Vai para a tribulação um pouquinho, e aí você vai para a tribulação e fala: meu Deus, está doendo, pai, está doendo. Está doendo? São as áreas que estavam contaminadas aí, meu querido. Faz exame, não acontece nada. Sabe o que está aí dentro? Tem coisa que precisa sair. Eu estou te processando, eu estou formando o teu caráter, eu estou tratando você para aquilo que virá, porque eu não faço uma obra incompleta, Deus faz a obra perfeita. Ele prepara o chassi para que Ele possa derrubar o que Ele deseja do céu na tua vida. As promessas virão e elas não serão de forma alguma impedidas. Aprova o Senhor que é santo. Deus está tratando o seu caráter e o fermento não encontra mais espaço. João capítulo 10, verso 9: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Jesus é o único acesso. Salvação é uma decisão pessoal. E aí nós vamos para a Santa Ceia. Aí sim que nós entendemos: pô, peraí, tem o cordeiro, tem o pão sem fermento, tem a água amargosa, mas tem o sangue, que é o sangue do Senhor Jesus, que a gente reconhece que foi derramado, uma nova aliança. E aí ele fala da Santa Ceia. Lucas 22, 19: tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, disse: esse é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Memorial ativo, não é um ritual vazio, é um memorial. Quantas Santas Ceias você já tomou? Eu não sei, mas eu lembro de uma Santa Ceia que eu queria tomar e não pude. Essa eu não esqueço. Estávamos eu e minha mãe na igreja Época da Graça, sábado de manhã, e a direção é: se você ainda não é batizado, se você ainda tem uma vida com Deus, não tome da Santa Ceia. Mas eu queria muito, ela também queria, mas foi a ordem do pastor, e ela pegou, falou: mãe, mas a gente não dá. Ela devolveu minha mãe daquele jeito. A minha mãe treinou o pai do capitão marcial do BOP, nesse nível. Ela jogou para mim: o que foi, menino? Eu falei: mãe, a gente brigou na Santa Ceia. Eu falei: não acredito. Não acredito, eu estou na igreja com a senhora, um coral maravilhoso, a palavra falou com a gente, vamos brigar na Santa Ceia. Eu lembro da Santa Ceia, sabe por quê? Tudo que eu queria era tomar. Eu queria estar em comunhão com o Senhor. Eu queria. Tinha limites e pecados, como qualquer um aqui tem, mas eu queria tomar da Santa Ceia. Eu queria chegar naquela mesa e falar: Jesus, obrigado, porque não é apenas um ritual, para mim é um memorial. E a palavra diz para a gente examinar a nossa própria vida. Não tem um aqui que não precisa examinar a sua vida e falar: Senhor, me perdoa, minhas palavras, minha natureza, os meus instintos, as minhas reações. Eu não vou pedir para você levantar o braço. Quem tem passado por um tempo de reações difíceis, saiba que muitas vezes é um fermento que você está lutando e não percebeu. E por que eu estou agindo assim, pastor? Porque a gente precisa de Bíblia, porque precisa acordar 4h50 da manhã, 10 minutos de ativação dos seus neurônios para levantar da cama e ir para o banheiro tomar um banho. Nem enrola, já toma uma ducha, puf, sai dali, está uma Bíblia já preparada na sala, a água pronta só para dar uma fervida, a erva já está no esquema, palavra, um caderninho para você. Vou ler aqui, pai, fala comigo. Você tem meia hora, 40 minutos, 1 hora, o que seja, 15 minutos, não importa, mas você vai estar com a casa em silêncio. Isso não é doutrina, isso é um pedido que eu faço para o Espírito Santo, para que Ele desperte as pessoas. Eu me coloco nisso às 4h50, mas também que Ele nos dê um knockdown às 10h15 da noite, para a gente poder dormir, e a gente possa acordar sem ninguém, só a gente, Ele vê o sol nascer com Jesus na nossa sala, com a palavra de Deus, com a vida rendida para um dia de vitória. Quem está comigo, diga amém. Está ligado na terra, o anjo notou, então se prepara amanhã que você vai acordar 4h50, não me manda mensagem, que eu vou estar no meu devocional. E aí, Paulo fala aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10, 16 a 17, ele fala do cálice da bênção.
nós participamos é do sangue de Cristo, e o pão que nós participamos não é o corpo de Cristo, porque há um só pão e nós somos muitos, mas um só corpo. A Santa Ceia, queridos, fala de comunhão e unidade. Eu não vivo isolado, não podemos viver isolado. Tudo que esses fermentos fazem é nos isolar. E isolado você é presa fácil. Nós precisamos, a troca. Estava com os teens, que troca maravilhosa. Quem conhece aqui o Salada? Quem sabe quem é o Salada? Ele está aí, o Salada? Ele está aí, cadê o Salada? Ele está aí? Salada é uma figura, meu irmão. Demais. E vocês aí, incendiar meu coração. Cara, que bom, que bom. Não é a gente que vai servir lá, que vai receber, é a gente que recebe. A gente que é abençoado por vocês. É tão especial, porque a comunhão não é uma bênção, a comunhão traz renovo. A gente senta, nós sentamos com um casal que veio de Bagé, que está com o Fernando lá. Que casal querido, também o João e a esposa também, que são os líderes de teens, a Marcinha, né? São especiais demais, queridos. É tão bom. Então, hoje nessa ceia aqui, talvez o nosso lugar está sendo mudado. Senta do lado de outro, sabe, no sentido de ter conexão. Há uma tendência natural nossa, que é sempre estar com os que a gente já tem mais conexão. Mas o Evangelho é nos levar para outras mesas. Cara, vamos ter comunhão junto. Queridos, eu faço um apelo aqui. Todas as terças-feiras nós temos os lares, que são mesas que a gente compartilha. Nós vamos falar do Espírito Santo essa semana. É tão especial. Nós começamos as 5 primeiras reuniões numa coisa mais básica. Nós vamos começar aprofundando. São 21 encontros no primeiro semestre, para que possamos avançar no discipulado, algo orgânico, que flui, mas que, sabe, traz identidade, traz crescimento. Você não fica mais perdido, sabe? Eu creio que os lares têm os seus grupos, a galera coloca uma mensagem, se precisar um SOS, uma conversa, uma mesa. É uma forma também de disponibilizar estruturas de discipulado, que é um acompanhar, é um caminhar junto. Vamos ler um texto junto, vamos orar, pedir para que isso aconteça. Então, não viver isolado. A Santa Ceia nos ensina isso, mas também fala da salvação, fala da libertação. Somos salvos pela graça, por fé, não por obras. Então, pare de ficar tentando merecer a Deus. Ninguém merece, é graça, é por fé. O nosso velho homem foi crucificado, ele, como Paulo fala, para que a gente não seja mais escravo. A minha identidade muda na Páscoa, na Santa Ceia, que são referências para nós, que a gente para entender o que aconteceu com esse povo, o que Jesus ensinou aos seus discípulos, e que para nós é válido ainda. Viver como uma pessoa livre, não me amoldar às paixões desse mundo, ao padrão desse mundo. Eu transformo a minha mente, renovo os meus pensamentos pela palavra, pela comunhão, por falar com o Espírito Santo. Eu quero pedir para que vocês sejam loucos o suficiente para falar com o Espírito Santo. Coloca o Espírito Santo, coloca o cinto de segurança, sabe assim, e conversar com o Espírito Santo, conversar com Ele. Me ensina o que eu preciso. Eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. E Ele fala. Homens, a primeira voz que o Espírito Santo vai usar é da tua esposa, e usa. É duro, mas a gente precisa ouvir. Filhos, Deus usa os pais para falar com vocês. Tu não sabe de nada, cara, isso aqui, não vou levar blusa. Depois fala assim, ó, espirrando, tossindo. Por que não levou blusa? Pai e mãe tem um amor que nunca vai se explicar, até o dia que você se torna pai e mãe. Ouça os seus pais. Só que nós vemos também na Santa Ceia a ressurreição. E essa ressurreição nos leva para um lugar. Hoje nós estamos aqui, não apenas para um encontro, mas para uma transformação, para uma mudança radical. Ao receber da Santa Ceia, queridos, nós somos chamados em primeiro lugar ao arrependimento. O arrependimento. 2 Crônicas 7,14, coloca na tela por favor. Foi o primeiro texto que eu pedi para Deus falar comigo, Ele falou. Primeiro texto bíblico da minha vida, na sala da minha avó paterna, que eu vi o missionário Davi Miranda, ela, meu avô, uma bíbliazinha. Essa bíblia eu vou resgatar na casa da minha Dinda em São Paulo. Essa bíblia eu quero, é a bíblia deles, antiguinha, bem velhinha, cheia de anotação.
E foi a primeira vez que eu falei: Senhor, fala comigo. Abriu 2 Crônicas 7,14. Eu nunca, nem sabia ler Bíblia. Foi a primeira vez que a boca de Deus usou esse texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não é uma promessa apenas, mas fala de um protocolo de restauração. Quem precisa ser restaurado aqui? Eu e você, direto. E esse é um protocolo, não no sentido frio da coisa, mas de entendimento. Primeiro ele fala assim: meu povo. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para o povo de Deus. E o problema espiritual começa dentro e não fora. E o princípio aqui é um avivamento que não começa numa sociedade, começa na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja. E ele diz se humilhar, um termo que fala se dobrar, se render, reconhecer dependência. Não é uma emoção, é uma quebra de orgulho. Onde existe orgulho em mim, onde existe um fermento em mim, nós temos que pedir: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e certamente há, meus queridos. E ele fala orar, é mais do que pedir, é alinhamento com Deus. Oração não muda Deus, oração muda quem ora. Fecha os meus olhos e abro meu coração e falo a Ti, como diz a música do Cirilo: Jesus, eu te amo. E ele começa a falar de expressões, e a oração começa a tomar um volume, porque o Espírito Santo vai te empurrando. Quando você começa a orar, o Espírito Santo começa a te empurrar: vai. Aí você fala: Senhor, também. E aí você entra numa dinâmica de oração, que o céu começa a se mover. Você fala: está dando certo, deixa eu continuar. E aí você vai se aproximando de Deus, e você vai sendo transformado. E a tua oração vai denunciando o quanto você precisa de Deus. A tua oração vai denunciando os espaços que Deus não está em você. E a tua oração começa a entrar numa conexão com Deus profunda. E ele fala: buscar a minha face. Não é bem isso, é a presença. A face fala de intimidade, de relacionamento, de proximidade. Há uma diferença importante. Buscar a mão de Deus é a provisão, mas buscar a face de Deus é a transformação. Eu estou sendo transformado. E ele fala: se converter dos seus maus caminhos é uma mudança de direção real. Eu estou mudando, eu não volto mais lá, eu não ponho mais essa camisa, eu não vou neste lugar, não ligo mais para essas pessoas. Eu mudei. E não é remorso, é arrependimento prático. Arrependimento prático, igreja, nós precisamos retratar coisas aqui. É abandono de padrões, é rompimento de hábitos, são decisões concretas. E qual que é o resultado divino? A promessa que vem de 2 Crônicas 7,14: eu ouvirei dos céus. Sabe o que ele está dizendo? Eu respondo. Eu quero responder a tua vida. Eu perdoarei o teu pecado. Eu faço a restauração que você precisa, a restauração espiritual. Eu sararei a tua terra. Eu vou fazer uma transformação completa. Deus não só perdoa, queridos, Ele restaura o ambiente, a história, o destino. Então hoje podemos entender que o avivamento começa quando o orgulho termina. E quando vem o avivamento? Quando o orgulho terminar. Uma oração começa a intensificar, a presença se torna prioridade, e assim nós podemos contemplar um pecado abandonado. Eu abandonei, não tenho mais vontade, o Senhor tirou de mim. Deus responde, queridos, para encerrar aqui, a corações e orações quebrantadas, não para uma performance. E eu volto aqui para encerrar na reflexão final sobre o pão sem fermento, porque foi onde Deus me pegou nesse texto. Pão sem fermento na Páscoa não é apenas alimento, é uma declaração espiritual. O que ele representa hoje? Uma vida sem duplicidade, sem máscara, sem hipocrisia. Quem você é no secreto, você é no público. Um coração puro, sem contaminação espiritual, sem mistura com o mundo. Um pão sem fermento representa uma fé verdadeira, não baseada em emoção, em aparência, mas um relacionamento com Deus. Porque, queridos, o fermento ele vai inflar a gente, mas o pão sem fermento revela a essência. Um fermento ele esconde, mas o pão revela. Um fermento contamina, mas o pão purifica. Hoje nós estamos aqui sendo chamados para remover o fermento, para se humilhar diante de Deus, para confessar pecados, para realinhar a vida. Não celebrar a Páscoa, mas viver a Páscoa. Fecha os teus olhos, o louvor pode se preparar aqui. Vê se é em nós, Pai. Vê se é em nós algum caminho mau. Vê se é em nós algum fermento, Senhor. Vê se há máscaras,
Vê se há manipulação, vê se há, Senhor, carnalidades, vê se há em nós influências, vê se há em nós. Queremos voltar para o lugar do início. Para o lugar do início. Tem pessoas que precisam voltar a se aproximar de Deus aqui. Não importa a bagagem, o tempo, a experiência. Importa a posição que você está. Onde você está? Senhor, vê se há em nós ação de fermento. E nos dá da Tua graça para romper com essa estrutura hoje. Quero amar o que Tu amas, quero estar onde Tu estás, e um coração igual ao Teu, e um coração igual ao Teu, e eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter
Coloca o caráter de Jesus em mim. Senhor, vem nos perdoar de toda hipocrisia, de toda máscara que temos usado. Se não estamos sendo quem somos no secreto, perdoa, Senhor, toda incredulidade. Se estamos vivendo de forma racional, Senhor, impedindo a Tua glória de se mover na nossa vida, perdoa, Senhor, tudo aquilo que limita o sobrenatural, Senhor, nas nossas vidas. Cancela toda estrutura de manipulação, meu Pai, seja o espírito político, de interesses próprios, agendas próprias. Perdoa, Senhor, se não estamos nos movendo com a verdadeira graça do Teu Espírito, o amor ao nosso próximo como ao Senhor. Influências que fizeram negociar valores, perdoa, eu te peço, Senhor. Da mesma forma, toda a carnalidade, Senhor, todo pecado tolerado, tudo aquilo que tem contaminado, se houve normalização do pecado, nos lave, nos perdoa, Senhor, que possamos ter força para arrancar esse pecado com urgência, através da confissão, através do abandono, através, Senhor, de uma mudança verdadeira. Pai, se há algum pecado de sermos influenciados, se estamos debaixo de influências de pessoas que estão com o coração desalinhado contigo, o Senhor nos livra disso, meu Pai. Que tem influenciado a nossa fé, Senhor, coisas dessa terra, pessoas digitais, humanas, mas que a nossa fé seja totalmente direcionada pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Nos abrimos nessa noite para o processo da transformação, que ao passar por tribulações, vamos lidando, Senhor, com a perseverança. A perseverança vai nos fortalecendo a um caráter aprovado, e um caráter aprovado nos dando a esperança, e a esperança, Senhor, tem a sua obra completa, por causa do Seu amor que é derramado em nós, pelo Teu Santo Espírito. Que possamos progredir em maturidade, sim, meu Pai. Mesmo que as dores tenham tratado dentro de nós coisas profundas, elas não serão desperdiçadas, mas formará no nosso caráter, ó meu Pai, uma fibra, ó Pai, que foi aprovada por Ti, Senhor. Sim, nós entramos pela porta, Tu és a porta, e queremos sim, Senhor, contemplar o que essa porta nos conduz, a salvação, o perdão, a um tempo de renovo. Nos assentamos nessa Santa Ceia hoje contigo, não apenas, Pai, como um ritual, mas como um memorial vivo, sim, meu Pai, do que o Senhor fez por nós, e da aliança que devemos ter contigo, de avaliar a nós mesmos, de examinar a nossa consciência, de renunciar e abandonar aquilo que impede, Senhor, da Santa Ceia, Senhor, nas nossas vidas, nos marcar de uma forma profunda. Sim, meu Pai, nós reconhecemos a Tua palavra, reconhecemos a Tua autoridade, não aceitamos mais a palavra de escravidão, mas viveremos, Pai, na aliança como livres que fomos, marcados pela Páscoa, que é Jesus Cristo, a libertação definitiva dos nossos pecados, a ressurreição que nos traz uma viva esperança, uma fé renovada, em nome de Jesus. Decidimos hoje deixar de encobrir a verdade, mas tratar o nosso coração no encontro que gera transformação nessa mesa. Pedimos agora, Pai, que as mudanças radicais comecem na nossa forma de viver, na nossa regra de vida, Senhor, nas nossas rotinas, nos nossos horários. Sim, temos tempo, e priorizar o tempo contigo e com a Tua palavra, que isso venha determinar todas as áreas da nossa vida, Pai, as decisões, as escolhas, os nossos relacionamentos, a nossa saúde, nossos trabalhos, estudos, a nossa capacidade, Senhor, seja renovada pela medida, Pai, da Tua presença em nós. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e sim, pedimos, Senhor, cancela toda obra do mal, tudo que o fermento tem contaminado. Pai, nós reconhecemos a Tua autoridade, nos colocamos diante de Ti. Coloca a mão no teu coração, repete assim: Senhor, eu me humilho diante de Ti, e eu reconheço que preciso de transformação. Revela todo fermento que estava escondido em mim. Eu renuncio ao orgulho, à hipocrisia, à incredulidade, à carnalidade. Purifica-me pelo sangue de Jesus. Hoje eu me levanto e eu escolho viver em sinceridade, em verdade e em santidade. Cura a minha vida, a minha casa e tudo ao meu redor, em nome de Jesus. Hoje eu determino na minha vida, sem duplicidade, um coração puro, uma fé verdadeira, a Tua palavra em mim, em nome de Jesus.
E em nome de Jesus, Senhor, recebe nossa declaração, recebe nosso posicionamento e ajuda-nos por meio da Tua graça, aquilo que para nós é impossível. Nós nos aceitamos nessa mesa e reconhecemos o Teu favor. Pedimos agora que a Tua graça nos basta, a Tua graça, Senhor, nos direciona, nos fortalece e nos coloca num novo lugar. Nessa noite nós nos colocamos diante de Ti. Eu oro pelos meus irmãos aqui, Senhor, para que sejam alvo da cura, da quebra de toda a contaminação do fermento, seja arrancado agora. Eu declaro leveza, renovo, verdade, simplicidade, conexão, frutos, vida, o fluir do Teu Espírito, as águas do Senhor, como está no Salmo 1, que venha tocar as nossas raízes, e que possamos caminhar contigo, e não tememos para as estações, e saber que no certo momento estaremos nos nossos frutos, e o Senhor será glorificado. Assim nós Te agradecemos. Eu entrego esse momento, todo o fermento sai agora, não toque mais as mentes, os corações, todos os fermentos que foram atacados em flechas, em dardos, em conversas, em distorções, em erros, seja cancelado agora em nome de Jesus, no altar, sobre cada ministério, sobre a liderança, os voluntários, sobre o povo e o rebanho nos lares, em nome de Jesus. A comunicação, seja escrita, seja no WhatsApp, seja por e-mails, seja a comunicação verbal, a comunicação não verbal, tudo que gerou, Pai, espaço para fermento, seja cancelado hoje, e que a remissão do sangue do Cordeiro seja sobre todos nós, e assim nos assentamos nessa mesa e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, e aplauda o Senhor que é santo. Se você está vindo pela primeira vez, está afastado de Deus, acompanhando a gente, e deseja fazer uma aliança com o Senhor, onde você está agora, é a parte mais importante deste encontro, que diz respeito a você, que não se sentia pertencente, não se sentia encaixado, parece que eu preciso de uma família, eu quero caminhar. Talvez você já tomou uma decisão por Jesus faz muito tempo, mas não tem caminhado como aquele que deveria estar conectado. Então coloca a mão no teu coração. Pai, eu oro para que venha cura nesse coração agora, de toda mentira, de todo fermento, de não pertencimento, de desconexão. Em nome de Jesus, seja cancelado isso agora. Toda sombra, toda distorção, todo eco, toda imagem maligna seja cancelado, porque na Tua mesa há lugar para todos, Pai, que se achegam com o coração verdadeiro. E eu peço agora, cobre essas vidas com Teu grande amor, e que não haja mais essa desconexão, que não haja mais esse sentimento de não estar encaixado. Seja cancelada agora essa obra maligna. Talvez você está vindo pela primeira vez hoje, acompanhando a gente, afastado de Deus, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, e eu peço perdão, pelos meus pecados. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, ao terceiro dia, ressuscitou, venceu a cruz, venceu a morte, e hoje vive. A partir de hoje, eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor, é o meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu abro meu coração para que seja a Tua casa, a Tua habitação, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, onde você estiver, levanta bem alto o teu braço. Fica com o teu braço levantado, eu quero orar por você. Todos que fizeram essa oração aqui, levante seus braços. Pai querido e amado, nós oramos e apresentamos este momento, e pedimos agora que a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder venha sobre cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, que o nome de cada um desses queridos e amados sejam escritos no livro da vida eterna, e que a partir de hoje eles recebam a autoridade, as vestes, e Senhor, o nome de filhos e filhas do Senhor, que essas vidas sejam marcadas por Teu favor e graça, por Tua proteção e Teu poder. Todo mal saia, e através da vida deles, uma obra sobrenatural de salvação, de transformação e milagres comece, e assim nós declaramos sobre a vida deles a bênção do Senhor e a autoridade da igreja, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém e amém. Dê um abraço nesse irmão que levantou a mão aí do teu lado, que Deus te abençoe de uma forma muito especial, amém.